palavra de Deus aquece os nossos corações. Uma noite escura, 2 discípulos caminhando na estrada de Emaús, eles disseram, um disse ao outro: porventura não ardia em nós o coração, quando ele pelo caminho nos falava e nos expunha as Escrituras. As Escrituras é um instrumento que Deus coloca para nos mostrar o caminho da salvação e para a nossa edificação. O texto que nós falaremos nessa noite se encontra na primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12 ao versículo 17. Primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 17. Leiamos. Eu lerei, a igreja acompanha. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos-te mais uma vez, nesse domingo de quietude, estarmos reunidos como teus filhos e pedimos, Senhor Deus, que apliques a tua palavra às nossas vidas, transformando-as e também tocando o coração daqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto que Paulo escreve a Timóteo, seu verdadeiro filho na fé, ele disse: quando eu parti para a Macedônia, eu pedi que permanecesses em Éfeso, porque Timóteo tinha que corrigir alguns problemas vitais, problemas doutrinários naquela igreja. E Timóteo era uma pessoa de confiança, um verdadeiro filho na fé do grande apóstolo Paulo. Não só em Éfeso, mas em outras igrejas, havia um ensino equivocado a respeito da salvação, a respeito da lei de Deus. Paulo diz aqui no início desse capítulo que a lei é boa se nós fazemos o bom uso da lei, a sua finalidade. E Paulo vai falar então agora sobre a salvação. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite não sobre Deus, sobre a existência de Deus, porque nem a Bíblia o faz. Nós começamos as Escrituras com a afirmação de que no princípio criou Deus os céus e a terra. Muitas pessoas querem viver nesse mundo como se Deus não existisse, e até aqueles que tentam negar a sua existência. Mas, na verdade, esse universo que nos cerca é uma prova clara da existência de Deus, dos seus atributos. Não só isso, mas Deus escreveu também no íntimo de cada ser a sua existência. De sorte que nós não vamos tentar falar ou provar sobre a existência de Deus, é algo que já nós pressupomos,
é algo que todos sabem, mesmo aqueles que querem viver dissolutamente como se Deus não existisse. Eles sabem que Deus existe. Eu quero falar sobre algo que é um problema crucial da vida do ser humano. Trata-se do pecado. Pouco antes, Paulo disse que fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele diz, dos quais eu sou o principal. Aqui nós vemos que temos uma palavra fidedigna, digna de toda aceitação. Alguma coisa que nós podemos colocar toda a nossa confiança. E é o fato de que Jesus Cristo veio ao mundo. Isso tem a ver com a sua encarnação. Ele assumiu a nossa natureza. E ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele fez muitas outras coisas. Ele curou, mas ele veio exatamente para salvar os pecadores. E todos nós somos pecadores. Há pessoas que nós vemos, que pessoa maravilhosa. Mas, na verdade, ela é uma pecadora. Todos somos pecadores. O problema é o pecado não perdoado, quando nós não somos purificados. O fato de que nós somos pecadores, nós temos essa consciência. E o Espírito Santo trabalhou tanto na mente do apóstolo Paulo que ele enxergou com clareza que ele era um pecador. Não obstante, ele procurasse observar todos os mandamentos da lei. O fato que, se fosse passar nessa noite na tela aqui as nossas vidas, talvez nós não compareceríamos. Porque se nós olharmos com clareza para as nossas vidas, nós vamos ver que temos pecado muito contra o nosso Deus, desde a nossa infância. Pensamentos lascivos, perversos, avareza, toda sorte de maus sentimentos, não somente atos de ação, mas de omissão. Então, nós somos pecadores. E a palavra é essa, que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e Paulo dizia, dos quais eu sou o principal. Na verdade, o pecado, meus irmãos, ele conduz à morte. A morte física e a morte espiritual. A verdade é que logo chegará um tempo em nossas vidas que nós vamos perdendo as nossas forças físicas e nós vamos sentindo que muitos dos nossos sonhos não foram realizados e não se realizarão nesta vida e nós vamos ter que enfrentar a morte. Todos nós passaremos pela morte. Recentemente, faleceu minha irmã e me senti agora como o último da minha família. Faleceram meus pais, todos os meus irmãos. E na verdade, nós temos essa consciência de que somos passageiros e que temos que pensar com seriedade na morte. Porque ninguém poderá fazer nada por nós na nossa morte. Ninguém, senão Jesus Cristo. É o único que pode fazer por nós. E o problema é que muitos que estão aqui nessa noite, ou talvez alguns, não vão se salvar. Vão se perder. Porque eles sentem que não são de Deus. E eles não querem realmente entregar as suas vidas a Deus. Chegará o dia em que o ser humano vai ouvir as palavras mais terríveis, alguns vão ouvir as palavras mais terríveis que se possa ouvir. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Eu não vos conheço. E esse é um perigo que nós devemos estar atentos sobre isso. Nós pregamos sobre a salvação, mas não alertamos as pessoas sobre a perdição. Alguns ouvirão as palavras, vinde benditos, meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, um a um, nós morreremos e precisamos estar preparados.
Porque o grande problema do pecado não perdoado, da pessoa que não foi purificada. Muitos estão frequentando as igrejas, são membros de igreja, outros não querem ser, e o pecado está ali latente. Eu destaco aqui, meus irmãos, quando Paulo diz: fiel é a palavra digna de toda aceitação. Nós devemos aceitar essa palavra. O evangelho é simples. O evangelho não é somente para transmitir conhecimentos. O evangelho é para modificar as vidas. É para anunciar a salvação em Cristo Jesus. Toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo, ele se encarnou para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Às vezes nós pensamos, tem tantos pecadores nesse mundo, será que o apóstolo Paulo era o principal dos pecadores? Eu creio que ele sentia assim porque o Espírito Santo mostrou a ele o seu coração. E ele tinha essa consciência, e uma vez ele disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas o que nós queremos fixar a nossa atenção mesmo é naquilo que está expresso no versículo 16 que diz: mas por essa mesma razão me foi concedida, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelos a quanto hão de crer nele para a vida eterna. E servisse eu de modelo para todos quanto hão de herdar a vida eterna. Eu quero destacar nesse texto, brevemente, Paulo, um modelo. Nós vamos falar Paulo como um modelo para todos nós, porque nós entendemos as coisas mais facilmente através de exemplo e através de modelo. Paulo, então, sentindo-se o principal dos pecadores, não é uma falsa humildade. Ele está escrevendo sob inspiração. E toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura. Ele demonstra honestidade e ele fala por que ele se considera o principal dos pecadores, em dois sentidos. Porque ele era irrepreensível perante a lei, exteriormente, inatacável. Como aquelas pessoas que nós olhamos e falamos, que pessoa admirável. Mas interiormente ele era rebelde. E ele era o principal dos pecadores, porque Deus fez com que ele visse, ele olhasse para o seu próprio coração. Mas há algo maravilhoso nesse verso. Ele diz: eu obtive misericórdia. Eu obtive misericórdia. O apóstolo Paulo disse: eu não obtive lucros, terras, ouro, bens, como muitas pessoas têm enriquecido nessa falsa pregação do evangelho gospel. Ele disse: eu obtive misericórdia. Eu obtive misericórdia. E essa misericórdia que ele obteve, porque é superior a tudo aquilo que a pessoa pode obter nessa vida. Bens materiais, porque bens materiais, ouro, prata, Deus pode dar até aos homens perdidos. Ele pode permitir que essas pessoas tenham essas coisas. Mas misericórdia é somente para aqueles que alcançam essa misericórdia. E nós precisamos de misericórdia, porque não é o que eu consegui, mas é aquilo que Cristo fez por nós. Ele disse, há uma outra coisa nesse versículo. Razão pela qual obtive misericórdia, para que eu fosse um modelo. Paulo é um modelo. Nós vemos que ele era blasfemo contra Deus, perseguidor da igreja, insolente. E aí nós vemos o poder da eficácia do sangue de Cristo, como Deus transforma as pessoas. Então, nós podemos falar muito sobre misericórdia, temos outros exemplos na Bíblia, mas sem dúvida Paulo é o exemplo máximo da longanimidade e da misericórdia de Deus nas Escrituras. Ele não somente é o grande intérprete do Evangelho, que também escreve as suas epístolas, mas ele é aquele que se identifica com Cristo.
a tal ponto de dizer: não sou eu mais quem vivo, Cristo vive a sua vida em mim. Paulo é um modelo antes da sua conversão para mostrar como que é um homem pretensioso, coração empedernido, duro, difícil de aceitar a graça de Deus. Ele é um homem na sua conversão, para mostrar como se opera a salvação, como um ato soberano de Deus. E é um homem que é um modelo do convertido, de como uma pessoa realmente convertida, ela precisa viver e ela deve viver. Com referência à longanimidade de Deus, nós temos outros exemplos. Nós temos um caso admirável de um homem chamado Matusalém, pré-diluviano. Creio que ele morreu uns 55 anos antes do dilúvio. Viveu 969 anos. Seu nome está ligado a guerreiro, a lanças, mas muitos entendem que é quando ele morresse, o juízo viria. Era esse o significado. Para mostrar que uma vida tão longeva, que Deus é um Deus de paciência. Mas Deus disse: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porquanto a sua natureza é uma natureza carnal. Então, Matusalém é um exemplo, mas Paulo é um exemplo da longanimidade de Deus, porque ele provocou a Deus. E alguém vai falar assim: mas ele era tão jovem. Paulo era ainda relativamente jovem. Mas não é o tanto que as pessoas vivem, mas a maneira como eles vivem, como eles afrontam a Deus. E Paulo era uma pessoa rebelde e provocou realmente a ira de Deus. Mas Deus o transformou, Deus colocou a sua mão sobre ele, disse o quanto ele haveria de padecer por causa do nome de Cristo, e levou Paulo para o mundo todo, o mundo conhecido. Ele não chegou à Espanha, mas ele deixa claro que ele tinha um sonho, inclusive, de chegar à Espanha, que era a parte mais ocidental do mundo. Ele queria levar a Cristo a todos e em todos os lugares. E ele sentia: Deus foi longânimo comigo, Deus me considerou fiel para o ministério. Não que ele fosse fiel, mas Deus o capacitou, Deus o perdoou e Deus o colocou nessa posição para ser um vaso escolhido nas mãos de Deus. Quando menino, talvez, aos pés de Gamaliel, no seu coração, Saulo de Tarso, então, abrigou ódio no seu coração, o ódio religioso, e se tornou um implacável perseguidor do cristianismo. E nós vemos o coração maldoso do apóstolo quando no martírio de Estevão. Estevão era um diácono admirável. Não só tinha a função de cuidar da mesa, os diáconos cuidam da mesa dos pobres, dos necessitados, cuidam da mesa do Senhor. E Estevão não só era um diácono nesse sentido, mas era um pregador. Ele pregou com tal poder, com tal unção do Espírito Santo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Uma memória fantástica. Na sua mensagem, ele recupera toda a história de Israel, levando até Cristo, a quem eles mataram. Isso provocou ódio. E as pessoas o apedrejaram. Paulo estava presente naquele dia. E talvez Paulo tenha visto que Estevão, a semelhança de Cristo, ele perdoou aqueles seus algozes. Perdoou com docilidade. E ele viu a glória de Deus. E ele viu de tal maneira a glória de Deus, que Lucas diz lá no texto que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Geralmente, quando nós temos dores muito fortes, às vezes o nosso semblante se transforma, mas Estevão sendo apedrejado, ele olhando para o céu e vendo Jesus à direita de Deus Pai, do trono de Deus, ele tem o seu rosto brilhante como o rosto de um anjo. Paulo estava nesse martírio e consentia, diz Lucas, historiador. Lucas era um historiador minucioso e diz: Saulo consentia naquilo. Ele achava que tudo aquilo estava certo. E não bastou tamanha maldade e crueldade,
Ainda ele pediu carta para o sumo sacerdote, para que, indo a caminho de Damasco, ele pudesse prender, encarcerar, açoitar, e queria que aqueles que açoitassem blasfemassem. Ele era realmente um carrasco, um perseguidor. Mas então, Jesus põe a mão sobre ele. Nós sabemos do encontro, como foi o encontro de Saulo, e já o previne de quanto ele também haveria de sofrer por causa do nome de Cristo. Meus irmãos, será que aqui também não podemos só ficarmos lembrando a história daquilo que aconteceu? Será que aqui no nosso meio não tem alguém que está provocando a ira de Deus? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade, contra toda falsa religiosidade. Caso você não tenha rendido a Jesus, ouça o que a palavra diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Há muitos que estão sobre a ira de Deus. Vão morrer dessa forma. E vão ouvir essa palavra: apartai-vos de mim. É o pior que pode acontecer para a pessoa. Mas aqueles que estão falando: não, eu tenho vida, eu vou viver a vida como eu quero, da maneira como eu quero. Eu não quero realmente que Deus domine sobre a minha vida. Paulo, quando caiu por terra, disse: quem és tu, Senhor? Ele já usou a palavra Senhor, Kyrios. Cristo teria domínio sobre a sua vida. Às vezes nós queremos ser crentes, mas crentes pela metade, nós entregamos uma área das nossas vidas, outra área não. E isso está presente no ser humano. Às vezes é o jovem que está na igreja, que não vê a hora de abandonar tudo, para mostrar a sua identidade, para mostrar que ele tem prazer no pecado, que ele quer viver da maneira que ele queira. Ele quer se revelar. Mas eu digo aos pais que não desistam dos seus filhos. As lutas dos nossos filhos hoje é muito grande. Nas universidades, professores perversos, ateus, que não poderão fazer nada por eles quando eles estiverem sozinhos na iminência da morte. Só Jesus é quem pode fazer. Também existem adultos que nós vemos: que pessoa maravilhosa, mas embaixo daquela manto de civilidade, ele tem um orgulho e ele tem um ódio às doutrinas da graça. Ele abomina a verdadeira pregação do Evangelho. Mas Deus foi para Paulo, esse homem antes da sua conversão, carrasco, pretensioso, achava que estava servindo a Deus, mas estava equivocado. Pensava ser salvo pela prática das obras da lei, tinha um entendimento errado da função da lei. Mas Paulo era um modelo desse homem perverso, difícil de ser convertido, porque a pessoa que acha que faz tudo certinho, né, que está tudo bem, mas precisa ser confrontada com o Espírito Santo, que ele olhe o seu coração e diga: eu sou um pecador. E Paulo sentiu tanto a presença do Espírito Santo, que foi: eu não sou somente um pecador, eu sou o principal deles. Meus irmãos, o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos que trazer essa mensagem. Nós não podemos apenas contar histórias, nós não podemos apenas trazer conhecimentos. Nós temos que trazer uma mensagem que Deus é um Deus que interfere na vida do ser humano, que haverá condenação, mas também que haverá salvação. E Deus foi longânimo para com Paulo, a tal ponto que ele se tornou um modelo daquilo que pode se chamar a salvação. O que é a salvação? O modelo de Paulo não é um modelo pela sua dramaticidade, que caiu por terra, que teve uma crise, que ficou cego. Quando uma pessoa verdadeiramente se converte, há um impacto. Mas às vezes não é dessa forma tão intensa, às vezes é como Lídia, que o próprio Paulo foi o pregador, ele pensou que lá à beira do rio houvesse um lugar de oração, ele desceu lá para orar, quem sabe, e ali estava Lídia, e ele começou a falar, e o Espírito Santo abriu o coração, abriu o entendimento de Lídia para que entendesse o Evangelho. Muitos estão na igreja e não entendem o Evangelho.
a tal ponto que Lídia, né, então, se rende a Cristo. E foi uma das pessoas que foi um esteio lá na igreja de Filipos. Deus é soberano na salvação. Ele disse, eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Na Bíblia há inúmeros exemplos de soberania. Eu creio que o de Paulo é o maior, né? Ninguém diria que Saulo, né, aquele menino lá de Tarso, seria o grande instrumento nas mãos de Deus. E nós perguntamos por que Deus tomou a Saulo e não os seus companheiros de viagem que estavam juntos. Eles ficaram atônitos. Eu penso que não foi uma visão, um rorama, como diz lá, mas foi uma aparição. Jesus Cristo apareceu naquela oportunidade, esteve ali e falou com eles. E Paulo entendeu perfeitamente, né? A tal ponto que outros ouviram a voz. Pode haver, meus irmãos, alguém aqui também gostaria de dizer, eu gostaria de ter um encontro com Cristo. Mas eu não sei, né, se é possível, né? Porque se tivessem dito a Paulo naquele dia, Saulo, aquela manhã, que ele seria crente, ele falou, não, isso jamais vai acontecer. A única coisa que eu não quero ser na vida é ser um cristão. Quem diria que naquele dia ele seria tocado dessa forma, né, pela vontade soberana de Deus? Paulo, ele fala sobre a eleição, em inúmeros casos, né? Inúmeras passagens da Bíblia. Saulo teria sorrido naquela manhã, mas ele foi chamado, e um chamado irresistível, um chamado eficaz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Nós sempre ouvimos falar de chamado, nós vimos isso no nosso catecismo, nos nossos símbolos de fé, mas muitos de nós não entendem o que é um chamado eficaz, né? Eu diria que é o ouvido de Lázaro. Lázaro estava na sepultura já há vários dias, quando Jesus disse a ele, Lázaro, sai para fora. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos vontade nenhuma para com Deus. Até muitos abrigam ódio contra Deus. Mas aquele que chamou Saulo das trevas para a maravilhosa luz, ele está chamando também a muitos. E quem sabe nessa noite está chamando a você. Irmãos, eu penso que muitos nas igrejas, e talvez a nossa igreja, são como aquele vale de ossos secos, lá de Ezequiel, que teve aquela visão dos ossos secos. Acaso poderão esses ossos reviver? Meus irmãos, nós temos tido poucas conversões. Nós temos tido muitos movimentos de membros de uma igreja que vai para outra, que vem de mudança, e nós ficamos felizes quando a comunidade recebe. Mas nós temos visto poucas conversões, que pessoas dizem, eu sou um pecador, como Paulo sentiu. Jesus está me chamando, eu quero ter um encontro com Ele. Devemos analisar realmente as nossas vidas, a nossa pregação. Se nós somos um modelo também, nós falamos, não olhe para mim, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Não é assim, meus irmãos, isso é egoísmo, as pessoas devem olhar sim para nós. Pedro e João lá na porta do templo de Formosa, quando aquele homem estendeu a mão recebendo uma moeda, eles falaram assim, olha para nós, olha aqui para nós. Olha para mim, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas eu disse que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Nós somos muito tímidos. Paulo é um exemplo, não só de um homem empedernido, duro, que jamais alguém poderia pensar, esse nunca vai se converter. Mas ele é, na verdade, também um exemplo da soberania de Deus na salvação, do chamado eficaz. E também, meus irmãos, ele é, na verdade, um exemplo de crente, né, na sua nova vida, quando agora ele entende o Evangelho, porque ele é um homem, um pecador justificado por uma justiça alheia a ele, fora dele.
Ele disse, a carta aos Filipenses, quando muitas pessoas estavam pretendendo se vangloriar na lei, ele disse, com todas as coisas que ele tinha alcançado, a sua reputação religiosa, o seu cumprimento, ele disse, eu reputei todas as coisas como perda, para que eu pudesse ganhar a Cristo e encontrar nele, não tendo minha justiça própria, que é da lei, mas daquela que é pela fé, a justiça que é de Deus pela fé. Não é a justiça por causa da fé, mas é a justiça através da fé. É a justiça de Cristo que nos é outorgada. E Paulo é um exemplo de alguém que é salvo, como só pode operar a salvação, não pela sua própria justiça, mas pela justiça fora dele. A justiça de Cristo. A fé, meus irmãos, são como os nossos olhos. Nós enxergamos, né? Nós olhamos para fora, olhamos para Cristo. Essa justiça que os reformadores redescobriram, não é uma coisa nova, que Paulo pregou, que Agostinho pregou e outros homens do passado. Às vezes as pessoas pensam, eu gosto de enfatizar isso, que muitos estão dizendo assim nas igrejas, né? Quando nossos pais pecaram, nós perdemos muitas coisas. Perdemos o paraíso, perdemos muitas coisas. Quando Cristo morreu por mim, nós ganhamos muitas coisas. E Ele fez muita coisa por nós, e nós ganhamos muitas coisas. Esse não é o Evangelho. Quando os nossos pais pecaram, nós não perdemos muitas coisas, nós perdemos tudo. Nós perdemos a comunhão com Deus, nós nascemos em pecado, somos mortos. E quando Jesus fez na cruz, Ele não fez muitas coisas, Ele fez tudo. Ele disse, tudo está consumado. E quando nós ganhamos, nós não ganhamos algumas coisas, nós ganhamos tudo. Meus irmãos, Cristo é tudo que temos. Eu sempre digo que com tantos anos de ministério, as pessoas falam, quantos anos? Isso não é nada, eu não tenho nada. O que eu tenho realmente é Cristo, a suficiência de Cristo, a sublimidade do conhecimento de Cristo. Conhecimento não é questão intelectual. Conhecimento é intimidade com Cristo. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem a vida eterna. E não adianta nós termos o costume de virmos à igreja e fazermos uma quantidade de coisas e acharmos que nós somos cumpridores da lei. A lei, ela serve tão somente para evidenciar os nossos pecados. Eu não lembro onde vi uma ilustração de um prédio numa rua muito movimentada, toda a frente de vidro, e alguém falou, olha, você não tem medo de vidro? Vamos quebrar esses vitrais, essas coisas todas? Eu falei, não, nunca houve isso, nunca tivemos problema, né? Mas por que você não escreve aí, cuidado, não atirar pedra? Foi só pôr o cuidado, não atirar pedra, que atiraram, né? Porque desperta. A lei serve para despertar e mostrar que nós somos pecadores. Ninguém é salvo pela lei. Deus não aceita menos que 100%. E 100% é somente Cristo. Nós não podemos orar, como alguns oram, Senhor, graças a Ti, mas graças também a mim. Não. Não é dessa forma. Nós não cooperamos em nada para a nossa salvação. Nós cooperamos na nossa santificação. Então, Paulo é um modelo agora de uma pessoa convertida, porque ele sabia que quando os pais pecaram, perdeu tudo. Que Cristo fez tudo na cruz e que nós ganhamos tudo. Mas ele sempre se debateu com aqueles que eram legalistas. Na verdade, meus irmãos, Paulo podia dizer, como um homem velho, eu não sou quem eu fui. Eu não sou quem eu fui. A sua mente agora estava lá nos céus. E ele diz, se ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que são lá do alto, e não nas que são aqui da terra, Há um grande pregador chamado Warfield,
ele disse, ele comenta esse texto, que ele chama sobre esse texto o elo de ouro. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. Aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Nós temos que prestar atenção nesse elo de ouro, é uma corrente formada que ela não se rompe. Que o top dela é a glorificação. Então, aqueles que de antemão conheceu, não só conhecimento na Bíblia tem uma linguagem muito mais profunda, né? Não é conhecimento intelectual. Predestinou para quê? Tem muita gente que está se arvorando para serem conforme a imagem de seu Filho. Se você foi chamado por Deus, você tem que ser a semelhança de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito, e os que predestinou, a esses também chamou. Nós pensamos que é nós que escolhemos, quando somos chamados. Né? Nós falamos, não, eu fui, né? Mas depois que nós entramos, nós reconhecemos, não foi ele que me atraiu, foi ele quem me chamou. E aos que chamou, a esse justificou. Nós somos declarados justos. Nós não somos justos, nós somos declarados justos. E aos que justificou, a esses também glorificou. É essa certeza que nós temos. Você corresponde a esse modelo? Às vezes pensamos, pessoa como Paulo, provocava a ira de Deus. Achava que podia comprar a salvação, sendo uma pessoa inatacável, cumprindo. Conversava com um amigo, ele disse, eu fiquei impressionado, porque ele é uma pessoa, ele falou, nós temos que fazer por merecer. Paulo não pediu justiça ali, ele pediu misericórdia. Porque ele, como principal dos pecadores, devia ter o principal lugar lá no inferno. Mas ele falou, não, eu era o principal. Mas agora, eu fui realmente, Deus teve misericórdia de mim. E quanto mais santa a pessoa é, mais humilde, mais dependente de Deus, mais santa. Então você corresponde a esse modelo. Paulo, meus irmãos, ele trabalhou duro para destruir os homens que estavam no caminho. Trabalhou muito duro. Mas depois, ele trabalhou duro também para ganhar pessoas para Cristo. Ele diz, são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Ele precisou, às vezes, apelar para esse testemunho. Eu ainda mais, em trabalho muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Ele lembrou que foi quarentena menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Eu morei à beira-mar, outros irmãos aqui sabem que à noite, aquele vento frio, né? Paulo ali estava desprotegido, passou na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, com fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez, além de coisas exteriores, aquelas coisas que castigavam o seu físico. Ele diz também, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Meus irmãos, Paulo disse que Deus o considerou ser fiel ao ministério. O ministério não é uma coisa leve, não é para poucos. Deus vai chamar os ministros muito cedo para prestar contas do seu trabalho. E nós temos que tremer diante disso. Então, ele diz, além de tudo isso, todas aquelas privações, nós ministros hoje temos conforto. Além de todas essas privações, ele falou, pesa sobre mim o cuidado com as igrejas, a preocupação. Como que vai indo a igreja? Financeiramente,
o termômetro, a vida espiritual da igreja. Isso só pode ser feito, meus irmãos, pelo Espírito Santo, mediante a pregação da palavra. Uma palavra clara, objetiva, uma palavra de salvação, porque esse é o principal. A Bíblia é um livro de salvação. Esse é realmente importante. Paulo agora era uma nova criatura. Eu não quero me delongar, porque faz tempo que eu não prego e eu posso me empolgar aqui. Quero já ir caminhando para o final. Mas dizer que esse é o caminho, dizer de maneira simples. Né? Muitos sabem que não estão salvos. Aqui há pessoas que sabem que não estão salvos. Há pessoas que são como Paulo, que querem provocar a Deus. Eu vou viver no pecado. Eu não aproveitei minha vida. Eu quero viver a vida. Louco, esta noite vão pedir a tua alma. E que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder, né, a sua alma? Você gostaria de ouvir isso? E vou dizer que eu penso que se Deus me mandar para o inferno, Ele é justo. Todos nós merecemos o inferno. Nós não podemos reclamar. Mas muitos vão dizer, bom, mas eu fazia tantas coisas, eu pregava, eu fiz milagres, como Judas fez, eu tinha uma vida ativa, mas não era crente. Ele falou, eu não vos conheci, apartai-vos de mim. E todos nós vamos passar pela morte. Eu não sei se alguém pode falar, ele está com consciência disso porque ele perdeu toda a sua família. Eu vi meus pais, meus irmãos todos falecerem. Eu sempre tive essa consciência. Jonathan Edwards, que para mim foi o maior ministro que já houve, ministro presbiteriano nos Estados Unidos, do grande avivamento, que fez aquele sermão célebre, que é horrível coisa cair na mão de Deus irado, ele dizia, eu penso constantemente sobre a minha morte. É claro que nós não pensamos, né, com tristeza, mas pensamos realmente que Deus nos dá essa oportunidade, não só de sermos salvos, mas de sermos santos, de reconhecer que a salvação é um ato soberano de Deus. E alguém vai falar, bom, mas para mim não tem jeito não, né? Paulo está dizendo, se eu que era o principal dos pecadores, Deus foi longânimo para comigo, paciencioso, me perdoou, por que não você? Não tem realmente essa oportunidade. Maria Madalena pode levantar no juízo e falar, eu alcancei misericórdia. Nicodemos, que também era outro homem inatacável exteriormente, mas não tinha nascido de novo. Precisava compreender essa verdade. Então, Deus nos esclareça sobre a salvação. Esse texto poderia me alongar, mas eu gostaria de terminar com a doxologia de Paulo aqui nesse final de capítulo. Ele diz assim, assim, portanto, ao Rei eterno. Quantos reis houve no passado? Quantos reis houve? Os grandes reis, os grandes impérios. Né? Mas ele é o Rei eterno. Nabucodonosor teve essa visão, ele se achava grande, né? Foi comer grama. Daí ele ergueu os olhos para os céus, depois de muito tempo reconheceu o Deus soberano, que é o Deus da história, o Deus da salvação, o Deus da criação, ao Rei eterno, imortal. Nós temos a imortalidade derivada, a imortalidade inerente é só Deus. Jesus é que trouxe à luz a imortalidade. Invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então Paulo explode aqui numa doxologia, numa glorificação a Deus. Por quê? Porque ele foi o modelo de um homem antes de ser convertido, difícil de ser convertido. Nós podemos fazer o que quiser para converter as pessoas. Às vezes nós gastamos muito tempo, é importante, mas gastamos muito tempo com amizade, com carinho, e depois vemos os nossos esforços esvaídos. Por quê? Porque a salvação tem que ser uma coisa de Deus. Tá? Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Não adianta. Mas cedo ou mais tarde, a pessoa vai realmente se distanciar. Paulo era esse modelo de um homem que queria subir ao céu escada por escada, na sua justiça, e ele reconheceu que nada do que ele fez
É somente Cristo, é a obra de Cristo que purifica de todo pecado. Perdoou aquele que era insolente, blasfemo, perseguidor. Ele foi um modelo de como se opera a salvação. É um ato soberano de Deus. É um chamado eficaz. É uma justificação fora de nós. Existe a obra em nós e a obra por nós. E foi fora de nós, foi na cruz que eu vi o meu pecado castigado em Jesus. E foi um exemplo, um modelo também, de como deve ser, ou como é, na verdade, um verdadeiro convertido. Então, se você se diz convertido, mas vive no pecado, cuidado. Essa é uma palavra de advertência. Porque você vai morrer, talvez muito antes do que pensa. Não importa o que você amealhou na vida, não importa as suas conquistas universitárias, o que você tiver, você pode ouvir essa palavra terrível: apartai-vos de mim. Mas aqueles que confiaram plenamente no sacrifício de Cristo, que se identificam com Cristo, que vivem a vida cristã, vinde benditos, meu Pai. Meus irmãos, eu pensei hoje nesse hino, e eu teria escolhido esse hino para cantar se fosse eu que teria que fazer a liturgia. Mas é exatamente o hino que consta aqui, o hino 105, que nós vamos cantar. Mas eu gostaria de fazer uma breve oração antes de cantarmos esse hino. Senhor, nós te damos graças por tão grande salvação, que nós não podemos negligenciar. E nós estamos vendo, ó Deus, jovens e adultos que estão se apartando dos teus caminhos, em busca de uma pretensa liberdade. É o caminho largo que vai levá-los à perdição. Que o teu Espírito opere nos corações, quem sabe, de alguma pessoa aqui nessa noite, para que seja transformada, para que seja modificada, para que tenha verdadeiramente um encontro contigo, apesar da vida que tenha levado até agora, mas que não continue nesta vida. Que assim como Paulo foi um modelo de um homem perdido, mas foi um modelo de uma pessoa verdadeiramente convertida, também nós possamos tê-lo como um modelo de uma pessoa verdadeiramente identificada contigo. Age, Senhor, nos corações pela tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém.